saúde e qualidade de vida. Apoio cultural. Unimed Santa Maria. Unimed Card. Voltou ainda melhor. Pampeiro S.A. Unicred. Quer ampliar seu futuro? Então venha para o Unicred. Unicred, mais valor para você. Olá, estamos iniciando mais um Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19. Sempre com o apoio cultural da Unimed Santa Maria, da Unicred Centro-Oeste e da Pampeiro, sua agência Volkswagen. Hoje está aqui no estúdio a doutora Tizá Londero, endocrinologista, e nós vamos conversar nesta hora sobre diabetes. Nós vamos falar sobre prevenção, as causas, por que nós devemos controlar essa patologia. Tizá, eu posso começar assim. Diabetes, está tendo mais pacientes de diabetes ou está sendo feito mais diagnóstico de diabetes? O que é essa relação? Porque todos os nossos colegas médicos, não apenas os endócrinos, estão muito preocupados com diabetes, né? O otorrino, o oftalmo, o cardiologista, todos, na verdade, principalmente o cardio, estamos realmente muito preocupados com esse número bastante elevado de pacientes com diabetes. O que está acontecendo? Doutor Renor, então é o seguinte, na verdade tem um aumento do diagnóstico, né, por aumento da triagem, mas na verdade há um aumento real da ocorrência da doença por uma série de fatores, né? Envelhecimento populacional, né? Então a diabetes é uma doença que ela é mais própria, né, da idade adulta, da idosa, então o envelhecimento faz aumentar. O estilo de vida, né, então o sedentarismo, o padrão de alimentação, né, da nossa dieta, estilo americano, com bastante carboidrato, refrigerante. O estilo de vida também que leva uma vida mais sedentária, a gente passa mais tempo sentado trabalhando, no carro. Então isso realmente contribui para esse aumento da incidência e da prevalência do diabetes. Ela realmente está de fato aumentando. Claro que você faz mais diagnósticos, porque as condições de saúde, de maneira geral, da população são melhores, mas os fatores de risco para o diabetes também estão mais presentes, fazendo com que ela seja também mais prevalente. Poderíamos dizer assim, é que a nossa população do século passado, que faz tão pouco tempo, mas do século passado, que trabalhava no campo, tirava o seu próprio leite dentro da sua propriedade, as verduras produzidas naquele local, eles tinham menos diabetes. Provavelmente. Provavelmente, né? E você está falando de uma coisa extremamente importante, que é o envelhecimento da população. Mas nós temos que envelhecer com qualidade. Com certeza. Né? Com certeza. E por que essa preocupação é tão grande dessa patologia? O diabetes, ele pode ser uma doença muito bem controlada, que a pessoa ela pode levar uma vida bastante bem normal, porém ela tem uma série de fatores que pioram a qualidade de vida, né? O diabetes ele está associado a problema de visão, na verdade ele é a principal causa de cegueira, né, entre adultos em idade produtiva, que deveriam estar trabalhando e não podem porque estão cegos, é a principal causa de amputações de membros inferiores, é a segunda causa no Brasil, né, de hemodiálise no mundo, é a primeira. Então ele está associado a uma série de fatores, de problemas. Ele também é um fator de risco para infarto, né, para derrame cerebral, para doença vascular das pernas. Então por isso que é tão importante, né, porque o diagnóstico dele já vem junto com uma série de outras doenças, né, que impactam significativamente na vida do paciente. Essas colocações tuas, né, elas são extremamente importantes, porque o que está acontecendo, na verdade, é que apesar de todas essas campanhas que a Sociedade Brasileira de Endócrino, a Sociedade de Cardiologia, todas essas entidades médicas, principalmente, eles fazem essas campanhas, mas a população também só vai realmente fazer o diagnóstico se tem algum sintoma ou por algum motivo qualquer
entra num posto de saúde ou no médico e é solicitado uma glicemia de jejum. Verdade. E é tão fácil de ser feito, e é tão barato. É fácil, é barato, é verdade. Não teria por que a gente chegar àquele ponto, né, da pessoa já vir com diabetes avançado, já com essas complicações que eu falei antes instaladas, né, porque realmente o diagnóstico é fácil. Mas uma questão importante é que as nossas campanhas, a gente consegue trabalhar muito na questão do diagnóstico, né, na prevenção primária. Porém, tem aquela prevenção mais essencial, que seria, na verdade, de evitar os próprios fatores de risco. Claro, o envelhecimento faz parte. Bom, isso é graças a Deus chegar exatamente, a uma isso idade é uma coisa avançada, boa. né? Isso é bom. Isso é bom. Né? Mas os outros fatores, que é o sedentarismo, uma má alimentação, obesidade, o ideal seria a gente já conseguir trabalhar nesses fatores de risco, que aí sim a gente vai conseguir, de fato, né, diminuir a incidência do diabetes. Assim, só está reconhecendo os casos, que, claro, isso é importante, porque quanto antes a pessoa é tratada, melhor é a evolução do diabetes dela ao longo da sua vida. Mas, por certo, o nosso telespectador fica pensando assim. A doutora falou que dá infarto, dá AVC, amputação, cegueira, surdez, que você não falou, realmente surdez do diabético é muito difícil de tratar, principalmente que as próteses auditivas elas têm dificuldades para o paciente diabético de ter a efetividade que tem, por exemplo, em outras patologias da surdez. E por certo, se eu estivesse do outro lado da câmara, eu iria perguntar, por que acontece isso? Por que o açúcar faz isso? Porque todo mundo pensa que é só a ingestão de açúcar que dá diabetes. Por que acontece isso? Em termos... fisiopatologia da patologia. Mesmo. Na verdade, o que acontece é que o excesso de açúcar... Na verdade, assim, primeiramente, né, a gente está falando de diabetes tipo 2. Tipo 2, claro. Tipo 2, que é aquele diabetes... Até vamos... desculpe, mas separe, então, do juvenil, do diabetes tipo 2. É importante a gente ter, assim, essa separação. Para entender. Na verdade, tem vários tipos de diabetes, claro. Mas os mais comuns, né, são o tipo 2, que é a grande maioria, 95% dos casos, né, e o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, caracteristicamente da criança, do jovem, mas ela pode acontecer na vida adulta, e ela acontece uma agressão que o nosso próprio corpo fabrica anticorpos contra o nosso pâncreas, e ele vai parando de funcionar, ele não fabrica a insulina. A insulina é o hormônio, né, que controla a nossa glicemia, nosso açúcar do nosso sangue. Então, esse é o tipo 1. Por isso que o tratamento do paciente com tipo 1 é insulinoterapia plena, né? Mais de uma vez ao dia, geralmente mais de um tipo de insulina, porque ele é totalmente dependente dessa reposição, porque ele não fabrica nada. O diabetes tipo 2, que é esse que está associado ao envelhecimento, à obesidade, que tem, né, uma história familiar também envolvida, ele tem muita relação, na verdade, a insulina. Ela é secretada, né, de maneira normal nos estágios iniciais, na grande maioria deles, porém, pelo excesso de peso, geralmente, fatores genéticos, ela não consegue atuar da forma apropriada. Então, é como se a gente... Ela fica aquém da necessidade do organismo, é isso? Exatamente. Na verdade, acontece o quê? Nas fases mais iniciais, o pâncreas, quando ele está exposto a uma situação de excesso, né, de carboidrato ou dessa, né, situação de sedentarismo, esse ambiente propício para o diabetes, o pâncreas começa a fabricar mais insulina, que é aqueles estágios que o pessoal fala, hiperinsulinismo, que não é bem esse o nome, mas então nesse estágio tem aquele aumento da secreção de insulina que ele consegue compensar. Ele vai perdendo progressivamente a capacidade de compensação, né? E inclusive após 30 anos de diabetes, 20 até pode virar um insulino dependente como tipo 1. Então, essa seria a diferença. Né? Quanto à fisiopatologia, posso continuar? Claro. Quanto à fisiopatologia, ela é semelhante, da agressão da glicose, ela é semelhante nos dois tipos de diabetes, né? A glicose, na verdade, o excesso dela, que fica no sangue, ela acaba reagindo, ela é digamos, interpretada no nosso organismo como um agressor. E ela reage, então, com nossos nervos, ela reage com os nossos vasos sanguíneos, ela ajuda a compor a placa de aterosclerose que pode levar ao infarto, né, que pode levar ao AVC. Nos olhos, ela tem tanto um efeito, né, de fechar, entupir as pequenas artérias da retina, mas também ela é tóxica, né, para os neurônios da retina. Então a gente tem duas lesões
né, nos olhos. A questão dos nervos dos pés, da amputação, que perde sensibilidade, também é por isso, né? Então é tanto uma lesão direta ao nervo, mas também esse nervo ele para de ser nutrido porque as pequenas arteríolas que levam o sangue para o nervo morrem porque são entupidas, né, com glicose. E no rim, na verdade, o que ela causa é uma sobrecarga, porque a glicose ela é eliminada, o excesso dela no nosso sangue é eliminada na urina. Né? Por isso que o diabetes, aquele quadro clássico que a pessoa tem muita sede, emagrece e urina, é por isso. Né? O açúcar ele vai entrando e vai saindo. A pessoa ela acaba tendo fome e apesar de estar com a glicose alta, ela tem vontade de doce porque na verdade aquilo que ela se alimenta quase nada fica no seu organismo nesses estágios. É absorvido, né? Exatamente. Então ele sai todo pela urina e isso vai levando um excesso de sobrecarga, né? Como tudo o nosso corpo. Né, fica sobrecarregado e acaba entrando em falência. Então, a colocação assim, eu acho que seria interessante nós conversarmos. Tu falou em tipo 1 e tipo 2, nesse caso. Os sintomas, as mães estão nos assistindo hoje, os pais, na verdade, né? Hoje o pai também é muito interessado na saúde dos filhos, está cada vez mais... Que bom, né? Isso é real, isso tem que ser, né? Nasceu o filhinho, está tudo numa boa, bonitinho, queridinho, vai nos primeiros passos, primeiras palavras, mas, pelas tantas, ele pode ter algum sintoma importante, tá? Em que o pai deve estar interessado cada vez mais preocupado. O que são esses sintomas, então? No caso do diabetes tipo 1, como realmente a gente não tem como fazer uma prevenção, uma triagem, é realmente pelos sintomas da doença já instalada. Então, o principal é sede, né? A criança, o pai, a mãe observam que aquela criança começa a solicitar, né, para tomar mais água. Às vezes as professoras da escola notam que toda hora a criança pede para ir ao banheiro, né? A criança é uma criança que já pode estar, né, com controle. Isso com que idade, então? Na verdade, a gente tem o diabetes tipo 1 tem dois picos, né, que é de incidência, que é as crianças assim por volta dos 5 anos e ali por volta dos 13, 14. Então, numa criança bem pequena, por volta de 3, 4, ela não vai saber direito o que ela está sentindo, então é bom observar. Às vezes uma criança que tem que voltar para a fralda, né? Uma criança que já tinha saído da fralda começa a fazer xixi na cama, uma criança que está toda hora querendo pedir para tomar algum líquido, a criança perde peso, né? Começa a ver que ela come, mas ela vai emagrecendo. Esses são os sintomas mais clássicos. Já num adolescente vai ser mais fácil de reconhecer, provavelmente, porque ele já vai se queixar bem mais do que uma criança pequena. Mas para as duas faixas etárias os sintomas são o mesmo, né? Então é muita sede, emagrecimento, aumento do apetite e aumento do número de vezes que a pessoa urina, inclusive à noite, que atrapalha até o sono. Essas muitas vezes, o que seria, assim, quantificando essas vezes, assim, para começar a desconfiar? Eu, por exemplo, a Laurinha essa noite se acordou e queria fazer xixi, e daí? Mas isso é normal, e queria água também, né? Então, quando a gente pode começar a dizer, vamos ficar preocupados com essa vontade, essa sede, essa vontade de comer a mais, esse emagrecimento e urinando muitas vezes? Bom, na verdade, em termos de emagrecimento, qualquer criança, quando ela emagrece, tem que chamar atenção, né? Porque criança não é para emagrecer, não é também para engordar muito, mas ela para crescer, né, num ritmo linear. Mas com relação a, por exemplo, levantar para fazer xixi de noite, né? 3, 4, 5 vezes, depende muito do padrão da criança. Mas assim, acima de 4, 5 vezes já é alterado, né? A criança tomar mais de 2, 3 litros de água, né? A quantidade de urina também que ela vai fazer, vai no banheiro 10 vezes por dia. Então é algo que foge muito do padrão mesmo, né? Que foge muito do Então seria fácil identificar? Não é difícil, exatamente. Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. E temos um pequeno problema, né? Que hoje os pais, muitas vezes, o pai e a mãe trabalham fora, né? Exato, então por isso que a questão da professora, o professor que avisa, olha, o fulaninho fez xixi na aula, o fulaninho tá pedindo para ir no banheiro todo o tempo, que às vezes às vezes o primeiro entendimento não é de que seja uma doença, que seja manha, que seja querendo matar a aula, né? E na verdade não é, então tem que prestar atenção nessas questões também fora de casa, os outros cuidadores, o que eles relatam para ficarem alertas. Muito bem, nós temos uma criança diabética tipo 1, foi feito o diagnóstico, tá? O que muda na dieta dessa criança, o que muda o cuidado desses pais com essa criança, qual é a medicação que ele vai usar, a partir daquele momento, fez o diagnóstico, e daí? Bom, na criança tipo 1,
O tratamento é insulina, né? Então, o medicamento que ela vai utilizar vai ser insulinoterapia, geralmente 3 doses por dia, ou dependendo da insulina, se é uma insulina mais moderna, a gente pode fazer uma vez ao dia e depois somente as refeições, mas é insulina, nas suas diversas maneiras de aplicação. Com relação à dieta, na verdade, o diabético tipo 1, ele pode se alimentar de qualquer alimento desde que ele aplique a quantidade correta de insulina para aquilo que ele quer comer. Né? Porém, como qualquer outra pessoa, a gente enfatiza que uma dieta saudável é melhor. Por quê? Né? Ele já tem uma doença que já está associada a problemas visuais, a isso tudo que eu falei. Se a gente ainda deixar ele, né, ficar obeso, ficar hipertenso, exato, a gente não vai estar colaborando em nada para a saúde dele. Então a gente orienta que seja a dieta mais saudável possível. Mas se ele quer comer um doce de vez em quando, se ele quer comer um bolo, ele pode. A única coisa, ele tem que saber que ele vai precisar aplicar uma quantidade talvez extra de insulina para aquilo que ele está comendo, para aquilo ali não chegar, a glicose dele não ir para 300 e aí ele acordar de madrugada, né, passando mal, alguma coisa assim. Eu ia chegar lá, esse passar mal, né? O que é essa criança que não está sendo bem tratada, está sendo desleixada no tratamento, né? E pode levar a o quê? Na verdade, os sintomas, né, de uma criança, enfim, da pessoa que não está sendo adequadamente tratada, são os mesmos de quando tu descobre o diabetes, né? A pessoa começa a perder peso, começa a ter muita sede, a urinar muito, porém, o que vai acontecer com ela? A chance dela desenvolver problemas oculares é enorme, né? Então, de ficar cego, de baixa visual, a chance dela desenvolver problemas nos pés é enorme. Então, todas as complicações, na verdade, os principais fatores que levam às complicações do diabetes são o tempo de diabetes e o nível de controle do paciente. Quanto mais mal controlado e por mais tempo mal controlado, pior vai ser. Né? Agora, aquela pessoa que se cuida, né, que se mantém sempre as taxas dentro da meta, né, que cada paciente tem a sua meta individualizada, ele com certeza não vai ter sérias complicações e vai levar uma vida bem normal. Mas vamos lá, tu tratar um indivíduo adulto é uma coisa. Sim. Tu tratar um jovem de 12, 13 anos é muito mais complicado. É muito mais difícil. E como tu trabalha na tua experiência, na tua clínica ou lá dentro da Unimed, como é que tu trata essa criança? Em primeiro lugar, tu tem que motivá-lo, certo? Sim. Né? Se o médico não conseguir motivar essa criança, não vai dar certo o tratamento. Como é que você faz isso? Na verdade, sim. É importante a gente ter um vínculo, né, bem próximo com o paciente, deixar ele bem à vontade. Né? A família tem que estar também muito unida. Geralmente tem que estar instruída a família. Instruída, exatamente. Toda a família tem que estar instruída, né? A criança, se for no caso de uma criança, um adolescente, né? Ele tem que estar motivado, ele tem que entender que ele é responsável pelo seu tratamento. Então a gente tem crianças de 4, 5 aninhos que elas já fazem, né, o teste da ponta do dedo, elas já sabem fazer, elas já têm o seu cuidado, elas já sabem, isso eu posso comer, isso talvez não seja, né, uma boa estratégia. É muita conversa. Tá? Não tem outra receita que não seja assim, muita conversa, né? Realmente deixar assim, as portas abertas para dúvidas, né? Que vão ter muitas, a gente informa e sabe que assim que chega em casa, né? Quando a pessoa começa a lidar no dia a dia... Então, imagina assim, vamos lá, olha só a dificuldade que realmente acontece, né? Eu tenho uma menina de 4 anos, ou 5 anos, ou 6 anos, né? Com diagnóstico de diabetes tipo 1, ela vai para o colégio, os demais colegas estão comendo bolinhos, estão tomando refrigerantes, a cantina vende tudo isso, coisas até piores. Exato. Né? E essa criança tem que estar altamente aderida ao tratamento, porque senão ela vai ficar com doença. É complicado isso, quando, além dos pais dessa criança, também o colégio tem que ter obrigação em cima dessa criança. Exato, assim, muitas vezes a gente tem que passar cartinhas para a escola, orientações, né? Inclusive não é nem só a questão alimentar, às vezes a criança ela precisa aplicar a insulina durante a aula, ela precisa verificar a glicemia, né, o teste da ponta do dedo que a gente chama durante a aula, então a escola tem que estar bastante envolvida sim. Né? Normalmente até a gente estimula assim, que
na escola, assim, tenha trabalhos, projetos, assim, para inclusão dessa criança, que os outros coleguinhas entendam também o que está acontecendo, porque realmente é difícil. É complicado. É complicado. E o esporte, como é que fica essa criança no esporte? Tem que fazer esporte, com certeza. Isso. A gente estimula... Eu estou fazendo essa pergunta porque a gente vê exatamente isso. Não, aquela criança tem um problema, ele é diabético, deixa quietinho, ele não pode fazer exercício. Pelo contrário. Claro que a gente vai passar uma série de orientações, né, para esse paciente, para essa criança, de como é que ele vai fazer o esporte. Então, ele tem que se alimentar tanto tempo antes, ele vai aplicar ou não insulina antes ou depois, a partir de tais valores, por exemplo, regra geral, a gente orienta acima de 300 não fazer exercício físico, né, esperar corrigir. Tem que esperar. Abaixo de 100, come alguma coisa antes, uma fruta para se exercitar, abaixo de 70, come e espera um tempinho mais. Então, tem uma série de orientações que também é muito individualizado, porque, né, a gente está tentando simular algo que o nosso corpo faz perfeitamente. Então, é claro que podem acontecer erros, então tem que ser muito individualizado. Mas a criança, ela deve sim fazer esporte, ela não deve ficar afastada e ser excluída da educação física. E não. nem dizer que ele é pobrezinho porque ele tem uma doençazinha chamada insulina. Não, né? não. Ele é uma criança normal que teve a infelicidade nesse momento de ter uma doença que está sendo controlada e vai viver uma vida normal. Exatamente. É isso que tem que ser estimulado. Exatamente. É como eu digo sempre, a insulina entra na rotina que nem entra para nós, tomar banho, Como tomar água. A gente não nasceu sabendo fazer isso, a gente não nasceu acostumados a fazer isso, então é mais uma rotina, né, que tem que ser aderida. Então isso é importante, os pais engajados, né, nutricionista, psicólogo, geralmente não é só o médico, né, que trabalha junto, sempre tem muitos outros profissionais, né. A nutricionista é fundamental, é muito importante, né, nessa questão, mas tem que estar bem engajado. E os pais, nessa hora, são fundamentais. E, na verdade, o tratamento também mudou bastante, né? Hoje, com as novas tecnologias do tratamento do diabético tipo 1, mudou. Mudou, a gente tem bomba de insulina. Não sei que no início, né? No início do teu curso e o meu curso, nós, por exemplo, era só injetável mesmo, né? Hoje tem bomba de infusão, tem tantas coisas que vocês usam. Tem o que é mais... Adesivo? Assim, não tem adesivo também? Não, adesivo não. Adesivo tem para tem. medir a glicemia. Isso tem. Né? Em vez de fazer a pontinha do dedo picando... Que dói. Né? Coloca um adesivo que tem uma agulhinha, mas é bem pequenininha. Esse adesivo fica, a pessoa faz a leitura passando, né, o glicosímetro sobre esse adesivo. Mas com relação à administração da insulina, a gente tem canetas, né? Então... Antigamente era só seringa, então a caneta facilita muito, não precisa ela ficar levando. A dose fica correta também. Fica correta, não tem que ficar ali olhando, né? Não precisa daquele aparato de sai de casa com isopor, com gelo, com insulina, não. A canetinha, ela não fica fora do gelo, então coloca na bolsa, né? Como se fosse uma outra caneta. A bomba de insulina também é super interessante, porque ela fica acoplada no paciente, ela libera o tempo inteiro a insulina. Hoje em dia a gente tem tecnologias novas, que a bomba, por exemplo, ela já está conectada com o medidor de glicemia do paciente e aí a bomba sabe quando a glicose está caindo, dela para de dar insulina para ele não ter uma hipoglicemia, né? Tem uma bomba nova também, lá nos Estados Unidos já estão testando, já está para sair, que ela também administra mais um outro hormônio, que é o glucagon, que é o responsável por aumentar a nossa glicemia, que a gente precisa dele em algumas situações. Então, as perspectivas são muito boas. Né? Existe também o transplante de ilhotas pancreáticas, que é uma tecnologia bastante nova, ainda está em estudo, mas para alguns casos, né, é bem interessante. Isso é feito lá no Clínicas em Porto Alegre, né? Então se isola, a gente pega um pâncreas, né, de uma pessoa morta, faz isolamento somente das ilhotas pancreáticas que fabricam insulina, o resto vai fora, e isso é injetado no fígado do paciente. E aí ela forma um ninhozinho e começa a fabricar insulina a partir dali, e o paciente consegue ficar totalmente ou parcialmente independente da insulina por um tempo. Ainda a gente não tem nada definitivo, né, mas consegue ficar 20 anos. Mas por certas tecnologias, o avanço da medicina, da tecnologia toda, esta patologia também vai ser dominada muito mais do que agora. Com certeza. Né? Então eu quero dizer assim para os nossos telespectadores que tiveram e têm filhos, têm amigos, têm parentes, né? Crianças principalmente, que isso é uma doença que está muito bem controlada hoje. Sim. Quando há adesão da família, do paciente
e também do restante dos seus amigos também. Não deixar essa criança, principalmente, dizer, ele é doentinho, ele tem que ficar lá no cantinho dele. Não, ele vai jogar futebol, ele vai fazer tudo que tem que fazer, vai namorar, vai brincar, vai fazer tudo que tem direito. E vai se formar, vai ser inteligente, como tem colegas, nós temos colegas médicos que a vida inteira estão com tratamento e estão desenvolvendo muito bem essa profissão. Exato, com certeza. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Saúde e qualidade de vida. Apoio cultural. Unimed Santa Maria. Unimed Card. Voltou ainda melhor. Pampeiro S.A. Unicred. Quer ampliar seu futuro? Então venha para o Unicred. Unicred. Mais valor para você. Está de volta o Unimed Card, o cartão que abre as portas da Unimed para você. Novo Unimed Card. Voltou melhor ainda. Com ele você tem acesso à rede de serviços da Unimed Santa Maria e muitos outros benefícios. Olha o que eu fiz pra gente! Novo Unimed Card. Abre as portas da Unimed para você e para a sua família. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. De Aideustin Lima, Gari. Na concha da Gari, bem embaixo da mão protetora, cobertura das despedidas, onde trens respiravam antes de partir, há um sinal, há um proposital encontro, desenhos a montar a vida, retalhos para segurar o tempo, lãs tramadas em redes, malha de ferro puída. Há um brique segurando a quebradeira, a desilusão. Há um forte passado, há velhos LPs, músicas de sino avisando, partidas em mãos que acenam. No passeio da Gari, há bordados esperando a volta da linha. Há livros antigos contando viagens, há leitores no corredor em vai e vem. E nas entrelinhas, há agulhas fininhas tricotando em silêncio a algazarra da chegada de um trem. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o nosso Saúde e Qualidade de Vida aqui na nossa TV Santa Maria, canal 19. Apoio cultural, Unimed Santa Maria. Unicred, Centro-Oeste e Pampeiro, sua agência Volkswagen para Santa Maria região. Conversando hoje com a doutora Tizá Londero Gai, esposa do colega médico, psiquiatra aqui na cidade, Dr. Lucas. Nós conversamos no primeiro bloco sobre diabetes tipo 1. Vamos recuperar talvez o diabetes tipo 2, que eu acho que é o que talvez o número maior de pacientes, né? É o mais frequente. E talvez seja os mais difíceis de tratar.
Eu não sei, me parece isso, porque a gente acompanha o diabetes, essa patologia desde que nós entramos nos primeiros anos da nossa faculdade de medicina, né? Com o Dr. Troian, né? O Pereira, Dr. Pereira, e que a gente acompanhou nos bancos escolares. Naquele tempo, nós pensávamos, sempre era feito em 110, agora já está em 90, né? Os endócrinos já estão, mas já estão querendo que seja abaixo de 100, né? Claro. Nosso tempo 110 estava excelente, estava ótimo, tudo bem. Mudou porque tinha que mudar, tem uma explicação certa por isso, né? Não foi arbitrário. Muito bem, mas eu gostaria que tu conversasse um pouco, por exemplo, também, quando fazer o teste, o jejum para fazer o teste, que muitas vezes tu sabes que eu sou médico do trabalho também, né? E nós temos por dentro da Unimed, na medicina do trabalho, os motoristas, principalmente em área de risco, nós fizemos a glicemia de jejum, até para uma segurança nossa. Nós não termos lá dentro um trabalhador, por exemplo, da Planalto, que eu sou médico do trabalho da Planalto, ter alguém que é diabético e não foi feito o diagnóstico. Não é nada de discriminação contra o diabetes. Não, mas isso às vezes a gente coloca dessa forma, senão, né? Para achar aquele paciente que é diabético, que poderá ter um problema até na sua tarefa diária, né? Nesse cuidado. Muito bem. Mas muitas vezes a gente vê que aquele indivíduo que vai fazer aquele exame não fez a dieta correta, no dia anterior teve excessos e vai dar um exame alterado. Né? Então vamos conversar dessas coisas simples nesse primeiro momento. Quando faz a dieta, como faz o exame, qual é o horário que tem que fazer, por que tem que ser feita essa dieta? Bom, na verdade, a gente tem mais de um tipo de maneira, né, de diagnosticar o diabetes, né, de fazer o diagnóstico do diabetes. A glicemia de jejum é o mais barato, o mais disponível, simples. O mais simples, né? A gente orienta que seja, na verdade, um jejum de pelo menos 8 horas, né? No mínimo, né, de 8 a 12 horas, no mínimo 8 horas, e que a pessoa esteja com a dieta anterior habitual, né? Não é também para fazer... Não é comer um churrasco e tomar 2 garrafas de vinho e depois fazer 8 horas de dieta e vai fazer o exame. Também não adianta querer fazer um jejum de 20 horas para forçar uma glicemia mais baixa. A gente acaba vendo isso bastante. Bastante. Então, é uma dieta típica, né? 8 horas no mínimo de jejum e sempre é repetida, certo? Porque o paciente pode estar tomando algum remédio, por exemplo, que altera níveis de glicose, às vezes processos infecciosos podem alterar níveis de glicose, então sempre é repetido. Mesmo que dê normal no primeiro exame? Não, quando dá alterado. Por favor. Isso, sempre um exame alterado. Né? O que é alterado para nós? Isso. Né? 126 é o ponto de corte para diabetes, né? Para te chamar de diabetes. De 100 a 126, daí a glicemia de jejum alterada, que normalmente a gente acaba complementando com algum outro exame, por exemplo, aquele da curva da glicose, né, que se toma um xarope bem doce, que mede em 2 horas, em jejum 2 horas depois, e a outro exame que é a hemoglobina glicada, né, que é um exame que mede a média da glicose, né, do açúcar do sangue nos últimos 90 dias. Né? Então, por exemplo, hoje a gente está em agosto, de maio para cá ela estaria medindo, né, registrando o valor da glicose. Então ela é bastante fidedigna também. Você sempre pede os dois quando dá o teste? Vamos lá, se o Renor vai lá consultar contigo, pediu a glicemia de jejum, deu 130. Já não é meu caso, graças a Deus. Brincando aqui com uma coisa tão séria, mas isso é verdadeiro, né? Bom, 130. Nesse momento, é dieta, já tratamento? Como é que você vai me organizar a minha vida? Eu estou consultando contigo. A gente sempre repete, né? A gente repete a glicemia, né? Faz a glicada, mas desde já a gente orienta. Porque, na verdade, um paciente que tem 120, 126, 130 de glicemia de jejum, na verdade é um paciente que está muito próximo um do outro. Então, ele já tem que ser orientado. Né? Usar medicamento ou não depende. Né? A gente pode reverter, a gente pode controlar o diabetes nessa fase mais inicial somente com dieta e exercício.
Então, se a paciente está vendo que o paciente é uma pessoa engajada, a gente propõe isso para ele, né, ele vai topar, a gente pode só manter dieta. Normalmente a gente vai pedir para perder peso, né, não é muitos quilos, não são muitos quilos, é 5%, 7% do peso. Né? Então, por exemplo, uma pessoa de 100 quilos, 5 quilos que ela tenha que perder já ajuda, então é algo que não era impossível. Né? Então, nesses casos, não precisaria. Alguns outros, a pessoa né, não está muito disposta a fazer a dieta, ou quando tu já está com uns níveis mais altos de glicose, tipo 300, 280, né, é mais difícil tu não iniciar pelo menos algum medicamento e talvez, dependendo da evolução do caso, até tu possa parar lá na frente, né? Se a pessoa perde bastante peso e está bem engajada, acontece. Não é a maioria dos casos, mas pode acontecer. Então eu sempre digo o seguinte, seguir a orientação médica, né? Coisa tão simples, conversar com o seu médico. Não ir atrás só assim de informação de Google e outras coisas mais, né? Exato. Que infelizmente tem muita informação ruim na internet, tem boas, mas tem muita informação ruim de gente falando para tomar chá disso, chá daquilo, né? Que atrasa o tratamento, atrasa o diagnóstico, a gente perde uma janela de oportunidade para tratar esse paciente. Então, né, qualquer dúvida, procura um médico que ele vai esclarecer o que está acontecendo, o que é para ser feito. A obesidade é um mal, realmente, do que nós estamos vivendo, né? Talvez tu falasse pela alimentação americana, que nós estamos copiando realmente as coisas que acontecem lá. Mas, por outro lado, também existem momentos em que, por exemplo, carne de porco não presta, gordura de porco não presta, banho de porco mata, e depois chega a essa conclusão que isso também não é verdadeiro, não é? Então, esse balanceamento, eu tive a oportunidade de conversar aqui com nutricionistas aqui, né, aqui no nosso programa, como é difícil isso, porque uma verdade que é hoje não será verdade amanhã, né? Lógico, dependendo disso. O que você orienta na alimentação para um diabético? No geral... No geral, não vamos chegar nas minúcias. Com relação, assim, a principal dúvida sempre é com relação consumo de pão, arroz, né? Então a gente orienta para preferencialmente consumir integral, né? Então se puder comer pão integral, massa integral, né? Mas também não é só a questão do ser integral, né? Também é a quantidade. Exatamente, porque às vezes a pessoa entende que quando ela come integral, ela comeu uma fatia de pão e agora ela pode comer 5. Não. E o pão torrado também não tem diferenças. Muitas pessoas acham que o pão torrado preto ele é melhor. Não, o torrado não muda nada, né? Branco ou preto é a mesma coisa. Mas a quantidade é importante. Então, as pessoas têm muito o hábito de comer arroz, massa, batata, tudo misturado. Então a gente orienta a tentar assim, a maneira mais simples escolhe um desses, né? Ou arroz, ou massa, ou batata, né? Come bastante salada, bastante verdura, né? A carne magra de preferência, carne branca, né? Frango, peixe, quanto mais, melhor. É uma orientação, é uma dieta bem saudável, assim, não tem nenhuma fórmula mágica, né? Se tu vai conversar com uma pessoa que não é diabética, mas tem um padrão de vida bem saudável, ela vai estar comendo basicamente isso também, né? Mas o principal é na questão das porções de carboidratos, né? Então o milho, a mandioca, o arroz, a batata, né? Para não exceder 1/4 do prato, mais ou menos, assim, para, né, ter uma maneira mnemônica de recordar disso. E açúcares não é proibido, mas quanto menos, melhor. Na verdade, nada é proibido, só depende da quantidade e quantas vezes você vai fazer. Exatamente, é isso. Né? Pode comer uma picanha gorda de vez em quando? Pode, por favor, pode, né? Quanto menos comer, melhor. Quanto menos comer, melhor. Mas de vez em quando um churrasquinho também vai. Até para ter adesão no tratamento, senão você começa a dizer tudo não pode. Aí o paciente termina não fazendo absolutamente nada. Não, mas o churrasco, se ele vai lá comer carne magra, né? Ou come salada, o problema é se ele for comer... Com batata junto, com arroz e com feijão. 3 pães com alho, mais um pratão de arroz com maionese e mandioca. Esse que atrapalha um pouco mais, mas a carne de churrasco... Quer dizer, então nós podemos comer churrasco, mas não vamos comprar mais o pão com alho, nem fazer maionese, nem comer com arroz. Ou comer moderado. Perfeito, muito bem. Moderado. Nós estamos assim falando de uma maneira muito simplória até dessa patologia, que eu acho que é dessa maneira que o nosso telespectador gostaria que nós falássemos, tá? Porque se nós começarmos
a divagar nas patologias realmente, passa a ser talvez não tão interessante, né? Desmistificar o diabetes. Isso, essa é a grande verdade. Fazer o diagnóstico, fazer a adesão ao tratamento e viver uma vida tranquila e feliz, com boa qualidade de vida. Com certeza. Né? Medicações hoje, antigamente nós tínhamos 1 ou 2 medicações só para o diabetes, hoje... Várias, né? Hoje nós temos várias medicações para o diabetes que a gente pode adaptar de acordo com o perfil de cada paciente, né? A gente tem medicações que têm efeitos benéficos junto, né? Ajudam a perder peso, ajudam a diminuir a ocorrência de infarto. Tem medicações, por exemplo, injetáveis que não são insulina, que a gente tem de aplicação semanal. A pessoa pode aplicar uma vez por semana e, né, tá resolvido, digamos assim, em termos da medicação. Claro, depende de cada caso, né? Geralmente a gente usa mais de um remédio para controlar, mas tem vários tipos, né? Então é tudo uma questão também de conversar e a gente individualizar. Mas o tratamento está muito melhor do que era antes. Outro problema também, antigamente, por exemplo, os medicamentos causavam muita hipoglicemia, que é aquela queda da glicose que a pessoa passa mal, sua frio, fica tonta, pode desmaiar. Então hoje os remédios, vários não têm esse efeito, né? Então eles diminuem as taxas da glicose, mas sem ser abruptamente passar mal. Então o arsenal terapêutico está bem melhor hoje em dia do que era antes. Uma questão em relação a algumas profissões, né? Eu sempre coloco que o trabalho em altura, hoje nós temos que fazer uns exames complementares quando o médico acha que precisa. E eu sempre digo, nenhum trabalhador cai lá do andaime por ter diabetes. Sim. Nenhum cai por ter epilepsia. Nenhum cai por ter infarto. Eles caem se não tem o equipamento de proteção. Tá? Esse é o ponto de vista meu, como médico. Tá? Isso a gente discute muito sobre isso. Mas você colocaria, por exemplo, um trabalhador com diagnóstico de diabetes tipo 2, taxas altas, a trabalhar em área de risco? Na verdade, sim. O paciente diabético ele pode executar qualquer tarefa desde que bem controlado. Essa é que é a dúvida. Essa que é a questão. Agora, eu estou fazendo uma pergunta para ser instruído por ti, como médico do trabalho. Esta é a dificuldade. Eu faço medicina aeroespacial, dou as carteiras de piloto de avião, né? Pilotos de avião. E uma das coisas que nós temos realmente é paciente com diabetes tipo 1 não pode ser piloto, né? E tipo 2? Um tipo 2 é que é muito individual, depende muito do paciente. Por exemplo, a gente recomenda, né, que uma pessoa não faça exercício com a glicemia acima de 300. Se ela não pode fazer exercício também, não seria adequado que ela fizesse nenhuma outra atividade que pudesse pôr outras pessoas em risco. Exato. A questão do diabetes é muito, essas questões da altura e piloto, é muito em relação ao risco de hipoglicemia, na verdade. Lógico. Então, o diabetes tipo 2, ele tem bem menos chance de hipoglicemia que um diabetes tipo 1. Então, se ele está bem controlado, e talvez o médico tenha que adaptar o tratamento desse paciente para um tratamento com o menor risco possível de hipoglicemia para ele poder executar sua função, né? Agora, se é um paciente que está usando tipo 2, mas usa insulina, ou ele tem, né, tem pessoas que têm mais hipoglicemia, enfim, né, por uma questão individual, acaba desenvolvendo mais, talvez realmente tenha que ser alocado em outra função. Mas, de maneira geral, não precisaria deixar de trabalhar se ele está bem controlado, né? O controle é, digamos, a chave. E o que é para ti bem controlado? Bem controlado? De maneira geral, em termos de níveis de glicose, seria manter próximo do que é os níveis normais. Então, uma glicemia de jejum na casa dos 100, uma glicemia depois que se alimenta em torno de 180, né? Para algumas pessoas não é assim. Por exemplo, o idoso, às vezes a gente mantém o idoso com taxas um pouco mais altas de glicose, né? Porque a hipoglicemia é muito mais danosa no idoso, né, do que o adulto jovem. Um paciente, por exemplo, renal crônico em diálise, ou um paciente cardiopata isquêmico que infartou, né, a gente também às vezes tolera níveis um pouquinho maiores, né, de glicose. Agora, um paciente que já tem problema visual decorrente do diabetes, a gente tenta deixar a glicose mais baixa possível, porque é isso que de fato evita, né, que progrida a perda da visão. Então, de maneira geral, é próximo dos níveis normais, mas também é bem individualizado. Então, diríamos assim, não existe um parâmetro realmente
para toda a população. Existe a individualização do paciente. De maneira geral, seriam essas taxas em torno de 100, mas sim, é individualizado. Não dá para dizer que para todo mundo tem que ser tal valor. Não, isso não. Porque, veja bem, se ele tem, como você colocou, tem problema oftalmológico, já ele tem que ter uma taxa mais baixa. Exatamente. Agora, se é um senhor de 90 anos, talvez é melhor, é mais seguro mantê-lo com a glicose, né, na casa dos 100, 100 e pouquinhos, do que deixar ele com 70, 80, porque a chance de ela cair para 60, 50 e aí ele, né, ter um quadro quase como um AVC, um derrame é muito grande. Então, Tenho certeza que tem uma outra dúvida da população, hereditariedade. Sim. O diabetes tipo 2, na verdade, é o que tem mais associado com história familiar. Não é que seja obrigatório, né, 100%, que se, né, a mãe tem, o filho vai ter. Mas, na verdade, a pessoa... Exato, e a pessoa tem que se cuidar, né? O se cuidar, eu digo assim, com relação à alimentação, exercício, o que faz emergir o diabetes, né, num filho de diabéticos, digamos assim, geralmente é o excesso de peso e os maus hábitos. Então, se ele evitar isso, ele vai evitar de ser diabético também. Dançar, ser feliz, brincar, correr. Essas coisas. Quando criança e quando adulto também ser feliz e comer menos. É verdade. E comer com qualidade. É verdade. Estou conversando com o Dr. Dizá Londero Gai. Dizá, eu até quero colocar, estamos chegando ao fim do nosso programa. Até pouco tempo atrás nós tínhamos muita dificuldade em Santa Maria conseguir uma consulta com o endócrino. Isso é verdadeiro. Não apenas pelo diabetes, mas por tantas outras patologias que a especialidade trata, né? Desde a obesidade, diabetes e tantas outras síndromes tireoide principalmente. Tireoide é um programa todo, nós falamos aqui, uma hora aqui conversando só sobre tireoide, não dá nem para iniciar agora. Não dá. Nós tínhamos dificuldade. Hoje, graças a Deus, você, uma jovem, veio outros colegas também aqui atendendo em Santa Maria, está atendendo dentro da Unimed, dentro do hospital da Unimed, que eu acho que isso é extremamente importante para a Unimed, para a população e para os nossos associados da Unimed, né? É só ligar lá para o hospital, né, em que todos os associados da Unimed têm o atendimento da nossa querida colega, né? Eu tenho uma relação muito grande com o pai e a mãe, o meu amigo Londero, e também com o teu sogro, né? O Paulinho Gai, meu querido anestesista, tantas anestesias, tantas cirurgias ele anestesiou para mim, então a gente tem uma grande amizade. Nós estamos chegando ao fim. Tenho certeza que os nossos telespectadores entenderam um pouco mais do diabetes. Muito obrigado, Gisele, por estar aqui comigo. Obrigada pelo convite. Obrigado, Unimed, a Unicred e a Pampeiro. E até a semana que vem. Saúde e qualidade de vida. Apoio cultural. Unimed Santa Maria. Unimed Card. Voltou ainda melhor. Pampeiro S.A. Unicred. Quer ampliar seu futuro? Então venha para o Unicred. Unicred, mais valor para você.